Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, que vai ao ar cotidianamente na TV Mundo Maior, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org para suas considerações e as suas reflexões, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O estudo aprofundado da filosofia espírita, nós temos 2 grupos de estudos que estão presentes todas as semanas no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, no bairro de Santana, aqui em São Paulo. Você pode fazer parte desses grupos de estudo, se você desejar. É só comunicar-se conosco através do nosso facebook.com/ceforg. A filosofia espírita, como nós dizemos a você sempre, pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Você concorda? A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, de consciência, porém liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, que eu citei logo no começo, definiu os parâmetros da filosofia, que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstra a todos. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Você pode acessar este programa principalmente através agora do app da TV Mundo Maior, que você baixa no seu celular, é só você ir lá nos vídeos, não é? Mas também o canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando, no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, na nossa videoteca. E, como nós já dissemos, você pode entrar em contato conosco através do nosso facebook.com/ceforg, com as suas opiniões, que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos que esse programa vai ao ar graças a você. Portanto, nos ajude a nossa missão de levar conhecimento e bem-estar para todos, inclusive você mesmo e sua família. Ligue para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Grupo Amigos de Boa Nova. Nós estamos na nova temporada falando um pouquinho sobre o pensamento de Kardec em comemoração aos 160 anos da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No programa anterior, nós falamos um pouco sobre mediunidade, desenvolvimento mediúnico, como ele pode se dar de forma acertada, correta, através dos estudos que Kardec ofereceu para nós, não só através da codificação inteira, mas especificamente através do Livro dos Médiuns. Trouxemos a você comentários, inclusive, do professor Silvio Chibeni, professor de filosofia da Unicamp, espírita. Então, nós vamos continuar a partir daí e depois nós vamos comentar com você sobre a necessidade do médium ter cuidado de si. O programa de hoje, portanto, fala sobre o médium e o cuidado de si. Continuam a reencarnar espíritos devedores como todos nós.
Nós sabemos de algumas teorias que alguns médiuns inadvertidamente endossaram como sendo essa nova leva de espíritos reencarnantes, como espíritos de uma avançada evolução. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque o que nós estamos vendo, sim, sem dúvida nenhuma, crianças de inteligência precoce. Isso não quer dizer que a sua moralidade esteja no mesmo patamar que Kardec definiu a geração nova no livro A Gênese. Atentemos, pois, para isto. Moralidade nada tem a ver com inteligência. As duas podem caminhar juntas, mas nem sempre isso acontece. No mais das vezes, no plano de provas e expiações, a inteligência está sempre acima da moral. Algumas dessas pessoas reencarnantes que estão por aí, de uma inteligência extraordinária, quase que absolutamente carentes de educação moral e ética quando se tornam adultos, atentemos e observemos, pois, os caminhos que as crianças e os adolescentes tomam, pois todos construímos a história humana feitas de guerras, de espoliações, de ódio, de lutas, numa dialética em que a inteligência aliada ao orgulho e ao egoísmo se altercam de forma sistemática e prevalente sobre o amor vestido de arte, de conhecimento, de cultura e desenvolvimento, de sentimentos de solidariedade e compaixão. Este é um plano de evolução que se autodefine como provas e expiações, do qual ainda não nos livramos por ele, pois ele habita em todos nós. Essas crenças equivocadas, geradas pela ausência de estudo e meditação da codificação espírita, oportunizam o surgimento de movimentos estranhos e terapias obscuras, pautadas por vezes nos próprios conceitos de quem as produz. Somos uma geração inteligente, onde a rapidez de raciocínio enseja uma cultura onde a capacidade de criar se iguala à de destruir. Só isto mereceria anos de reflexão. Paralelamente, o mercado mundial de livros espiritualistas de origem igualmente obscura, assinadas por pseudo-orientadores do mundo espiritual, ditam regras e condutas de cunho eminentemente pessoal, pretensamente buscando elucidar. Fica claro que, de acordo com as crenças e as opiniões de seus autores, sejam encarnados ou desencarnados, e fazer adeptos num proselitismo ausente de quaisquer padrões conducentes ao bem individual e comum, senão somente ao mercantilismo. Esses livros, muitos dos quais, e vídeos também no YouTube, que você pode verificar, estão chegando hoje às prateleiras espíritas e aos canais de comunicação e que contrariam abertamente os informes trazidos nas obras de espíritos eminentes, que se seguiram a codificação, senão ela própria, seja entre os pioneiros Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, que fez um estudo avançadíssimo sobre mediunidade, sobre todos os aspectos mediúnicos que nós podemos alcançar, Alexandre Aksakov, que fez parte da nobreza russa no século passado, mas que fez um estudo aprofundado sobre mediunismo e mediunidade, que sustentaram a ideia e o trabalho espírita com a força da sua argumentação e da sua fé contra um espiritualismo vigente em todas as épocas e que tentou e tenta fazer prevalecer a sua mística onírica por sobre a efetiva fé raciocinada, e igualmente tentam invalidar os informes espirituais trazidos através de médiuns psicógrafos absolutamente conscientes de seus papéis, de fiéis intérpretes de uma verdade eterna e, portanto, merecedora de profundo respeito e indene a quaisquer tentativas de adulterações que desfiguram os ensinos superiores, pois hoje o espírita consciente buscará a sua orientação de forma segura, como é o caso de médiuns que ajudaram a construir o edifício espírita, principalmente no Brasil, e cujas atitudes falam por si. Muito bem, nós poderíamos continuar com você, mas nós indicamos a você o nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. Lá você pode acessar um dos nossos sites, Filosofia Espírita e Mediunidade, onde você vai ter este texto que eu estou passando a você, na forma integral de um estudo aprofundado que nós fizemos sobre filosofia espírita e mediunidade e que também aplicamos num curso
que você também pode acessar no nosso portal filosofiaespírita.org, ali no módulos, curso Filosofia Espírita e Mediunidade. Mas nós temos que ter em mente o cuidado que o médium tem que ter de si mesmo, dos seus pensamentos e das suas ações. Geralmente, as razões pelas quais as pessoas buscam o centro espírita são de fundo mediúnico. Perturbadas pelo que dizem ser sintomas de mediunidade, querem logo uma resposta para solucionar as perturbações que as afligem. Ao receberem o cartão de assistência espiritual, pensam que logo vão se livrar, entre aspas, dos espíritos perturbadores e voltar a ter as suas vidas, entre aspas, normalizadas. Muitas são convidadas a permanecer no centro espírita e fazer os cursos ofertados como de doutrina espírita, ou geralmente de imediato, após 1 ou 2 anos, lhes são apresentados as chamadas práticas mediúnicas. Isso é um erro. Satisfeitas, logo pensam que as influenciações e assédios espirituais serão retiradas ou, ao menos, diminuirão sobremaneira. Contudo, verificam decepcionadas que isso não ocorre, muito ao contrário, continuam ou se amplificam, causando distúrbios orgânicos e desequilíbrios de toda a sorte. Mas o que ocorreu? Por que isso continua acontecendo? Será que o centro espírita não lhes ofereceu as condições necessárias para o bom exercício mediúnico e de forma saudável? Primeiramente, remeto os nossos seguidores ao nosso programa Mediunidade ou Profetismo, que foi um dos programas que nós fizemos aqui pelo Filosofando, onde eu explico em detalhes as condições para um bom exercício mediúnico. Lidando com médiuns em atividades mediúnicas em diversas casas espíritas, mas principalmente em 2 grandes casas espíritas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, bem como estruturando cursos de preparação para médiuns, eu mesma, Sônia, pude notar o grande desconhecimento dos médiuns de maneira geral acerca do processo que os envolve, delegando aos espíritos benfeitores que os assistem o dever de os proteger e salvá-los, entre aspas, dos problemas oriundos da sensibilidade de que são portadores. Muitos procuravam o curso de desenvolvimento mediúnico para resolver os seus problemas de influenciação espiritual. Mais recentemente, ministrei um curso de 8 meses num centro espírita dedicado ao tratamento espiritual e físico de pessoas portadoras de diversas enfermidades. Veja só a grande responsabilidade desse centro e das pessoas que se propunham a tratar essas pessoas enfermas. Primeiramente, nós precisamos entender que a filosofia espírita pode muito auxiliar médiuns e assistidos, desde que todos se dediquem a conhecer os fenômenos nos quais estão envolvidos. Médiuns com a possibilidade de tratar pacientes e pacientes com o dever de cumprir com as orientações recebidas. Vamos continuar no próximo bloco, na continuidade dessas explicações, o médium e o cuidado de si e a influência que isso tem nas atividades de um centro espírita e no tratamento de pacientes que lá chegam. Nós vamos para um pequeno intervalo, como nós já dissemos, mas já voltamos já, não saia daí.